Alô pessoal, um bom dia para quem é de dia, uma boa tarde para quem é de tarde, uma boa noite para quem é da noite e uma boa madrugada para quem é das madrugadas. Estamos aí começando mais uma gravação sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás. Uma legislação nova, legislação do ano de 2018, precisamente do dia 11 de janeiro de 2018. Essa legislação, ela veio para substituir um decreto anterior, que era um decreto que tratava do regulamento disciplinar. Então, a partir de então, o que se aplica às carreiras militares estaduais Goiânia é o Código de Ética e Disciplina. E o antigo decreto, a legislação em si, ela não trouxe no texto da lei a revogação do decreto. Mas nós sabemos que é uma legislação específica que trata do mesmo assunto que regulamentava o regulamento disciplinar anterior. Então, o que se aplica hoje é esse Código de Ética para todos os militares do estado de Goiás. Quem são esses militares do estado de Goiás? Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Essa legislação, por ser uma legislação nova, ela traz algumas, podemos dizer assim, algumas inovações referente às sanções disciplinares aplicadas aos militares, e por ser uma legislação nova não deixa de ter algumas falhazinhas também. E nós vamos estar falando sobre toda essa legislação, comparando ela para aqueles que vão fazer aí os concursos das carreiras policiais. Quem vai fazer concurso e usar essa legislação, ela acabou se tornando, para quem vai fazer o concurso, uma legislação um pouco mais complexa do que o que a gente via com o outro decreto aplicável às transgressões disciplinares. Mas vamos lá, o que interessa. Vamos tratar desse Código de Ética e Disciplina aí, aplicável aos militares do estado de Goiás. E espero que ao final aí da nossa aula, os senhores que estão tendo a oportunidade de assistir aí, consigam lograr êxito e gabaritar as questões que aparecerem no concurso dos senhores. Digo de antemão que não tem tantas questões, ou melhor, não existe nenhuma questão até o momento elaborada sobre o assunto. Nós vamos estar disponibilizando algumas depois para os senhores, através aí do Instituto, e eu chamo sempre a atenção para aqueles que estão preparando para as carreiras policiais, que a aula que a gente ministra, ela ajude muito. Lógico que só com a aula talvez os senhores consigam até acertar quase que todas as questões, mas não está descartado aos senhores de que leiam a própria lei, porque o Código de Ética e Disciplina, a legislação em si, porque as bancas, eu costumo dizer que elas não inovam na aplicação dessas legislações específicas das carreiras. Ela faz nada mais do que eu costumo dizer que um Ctrl+C, um Ctrl+V. Ela copia a legislação e coloca nas questões. Então, embora pegando essa aula, é interessante que você depois leiam a lei em si. Assistindo essa aula, você terá uma maior facilidade de compreensão depois em uma leitura da legislação. Para aqueles que não me conhecem, eu não me apresentei, iniciei já falando da lei e acabei não me apresentando. Meu nome é Sinduei Ramos, sou professor de legislação aplicável às carreiras policiais e aos corpos de bombeiros também. Ministro aulas sobre praticamente todos esses conteúdos relacionados à legislação aplicável às carreiras de todos os estados da nossa federação. Sou bacharel em Direito pela Universidade Federal de Goiás, sou pós-graduado em docência do ensino superior, sou funcionário público, bombeiro militar, sou funcionário do Corpo de Bombeiros há 17 anos e funcionário estadual há 20 anos. Antes de ingressar na carreira militar no Corpo de Bombeiros, eu era professor estadual. Fica aí, então, a minha apresentação para aqueles que vão estar assistindo essa aula aí, e não vou ficar aí feio e não fazer a minha apresentação. Vamos lá para o que interessa, que é a nossa legislação.
Disposições preliminares. Essa disposição preliminar, a legislação vem tratando de qual é a finalidade da legislação em si. Para que essa legislação foi criada? Para que se criou, então, o Código de Ética e Disciplina dos Militares Goianos? Esse Código de Ética e Disciplina, ele foi criado justamente para regular as condutas militares, pautando pela ética e pela disciplina militar. Então, a principal finalidade dele é definir e especificar, graduando e classificando as transgressões disciplinares. É o regulamento disciplinar que vai dizer quais são as transgressões disciplinares, vai especificar qual é essa transgressão disciplinar e vai classificar ela em média, leve e grave, que nós vamos ver adiante. Esse mesmo Código de Ética e Disciplina, ele vai dizer qual vai ser o rito procedimental para se aplicar essa punição caso o militar transgrida o regulamento disciplinar. E essa mesma legislação vai tratar sobre o comportamento do militar, tanto ao ele ingressar ou o comportamento que ele vai permanecer no decorrer dos anos na carreira militar. E é esse regulamento disciplinar que diz quem são as autoridades competentes para aplicar punição aos militares caso eles cometam alguma transgressão disciplinar. E o regulamento também, por si só, vai tratar dos recursos que o militar pode se valer, caso ele seja penalizado. E ele traz também a parte que é direcionada para as recompensas, caso o militar se destaque, quais são as recompensas que ele terá direito. Então essa é a principal finalidade do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás. E aí a legislação diz que ela prima pelo respeito ao Estado Democrático de Direito, da Constituição Federal de 88. Ela traz também a defesa dos direitos e garantias individuais, a liberdade de expressão e a manifestação do pensamento. E diz que o procedimento administrativo disciplinar, ele é elaborado com fiel respeito. Aí a legislação traz alguns princípios. É interessante saber quais são esses princípios abordados pela legislação. Ela diz que o procedimento administrativo disciplinar, quando for ser aplicado ao militar que cometeu alguma transgressão, ele vai obedecer aos seguintes princípios. O princípio da hierarquia, e aí praticamente os outros princípios depois do princípio da hierarquia são aqueles princípios do texto constitucional. Quais são eles? O princípio da legalidade, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade, da impessoalidade, o princípio da motivação, do informalismo e da economia processual. Então, segundo a nossa legislação, na hora de aplicar uma punição ao militar transgressor, ela vai pautar por esses princípios. Também é garantido ao militar o direito ao contraditório e à ampla defesa. Tanto é que nós vamos tratar no decorrer da legislação, lá mais para o final, sobre os procedimentos, as formas de procedimento quando for aplicar uma punição ao militar. E agora, vamos lá. Quem se sujeita a esse código? Porque nós falamos que o Código de Ética e Disciplina é um código voltado para os militares do Estado de Goiás, que é Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. Mas o código, ele especificou quem são as pessoas que estão sujeitas a esse código, ou seja, a quem que esse código alcança. Então vamos lá, ele alcança os militares da ativa e da inatividade remunerada. Então chama a sua atenção para uma prova. O Código de Ética é aplicado apenas aos militares da ativa? Não, ele alcança todos os militares do Estado de Goiás na sua integralidade, tanto no serviço ativo quanto na inatividade. E quais são os militares da inatividade? Os militares da inatividade são os militares da reserva remunerada e os militares reformados. Os militares da reserva remunerada é aqueles que completaram um tempo de serviço e pediu para ir para a reserva remunerada, e eles ficam lá até que uma idade limite os alcançam, e a partir de então eles são reformados, não podendo mais ser convocados para o serviço ativo.
mas ainda assim eles são alcançáveis pelo Código de Ética e Disciplina. É lógico que com algumas diferenças na aplicação, nós vamos tratar sobre isso também, mas de antemão o que os senhores terão que saber é que vale para todos os militares da ativa e da inatividade. E aí eu chamo a atenção aqui dos senhores. Ele alcança não só os militares do estado de Goiás. Oh, como assim, professor? Ele não alcança só os militares do estado de Goiás. Ele alcança também os alunos do curso de formação, alunos do curso de aperfeiçoamento, especialização ou estágio, ainda que pertencente a outra corporação militar, ou ainda que pertencente a outro estado, desde que eles estejam aqui no estado de Goiás e estejam fazendo esses cursos, ou fazendo curso de formação, ou curso de aperfeiçoamento, ou especialização e estágio. Cito um exemplo do Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiros, a Academia Bombeiro Militar do Estado de Goiás, ela forma oficiais de outros estados. Presta concurso lá no estado dele, lá não tem academia, manda para o estado de Goiás para formar-se oficial no Corpo de Bombeiros. Na polícia não com tanta precisão, mas no Corpo de Bombeiros sim, tem muitas turmas, quase que todas de fora. E esses militares, durante a época em que estiverem aqui no estado, e estiverem sob o manto de formação do Corpo de Bombeiro ou de qualquer força militar, eles vão se sujeitar a esse Código de Ética e Disciplina Militar aplicável aos militares goianos, embora pertencente a outro estado, mas se estiverem aqui fazendo curso, fazendo estágio, em curso de especialização, eles sujeitam sim a esse Código de Ética. Então fica aí a atenção dos senhores. Quem? Todos os militares da ativa e da inatividade remunerada do estado de Goiás e também militares de outra corporação, ainda que pertencente a outro estado, desde que esteja aqui fazendo curso de aperfeiçoamento, curso de formação, especialização ou estágio. E aí o Código de Ética traz as diferenças na forma de aplicação dessa legislação para os militares da ativa e da inatividade. Então vamos lá. Os militares da ativa é alcançável pela integralidade da legislação. Os militares da reserva remunerada, a eles poderão ser aplicadas as seguintes sanções, que é advertência, repreensão, reprimenda, perda das prerrogativas militares e perda do posto e da patente. Olha, professor, não está todas aí, não. Ficou de fora mais 3 punições disciplinares que só alcançam militares da ativa ou se convocados para o serviço ativo, que são elas, fica fácil de compreender. Prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional, que é uma forma de punição. Então, se o militar está na reserva, ele está isento de cumprir essa penalidade, embora cometendo alguma transgressão. Exclusão a bem da disciplina não alcança os militares da reserva remunerada. Pode aplicar qualquer uma outra dessas penalidades, mas a exclusão a bem da disciplina não se aplicam a eles. E a transferência a bem da disciplina não alcança os militares da reserva remunerada. Então, eu só quero chamar a atenção dos senhores, de antemão, nós vamos falar sobre todas essas formas de punições adiante, mas já para ir relembrando, porque essa aqui tem que sair sabendo. Tem algumas coisas aqui que não pode esquecer, que é prato cheio para uma prova. Uma delas é as modalidades de punições, que o novo código inova, e ele já traz aqui de antemão. Então, quais são essas modalidades? Só relembrando, nós vamos falar sobre cada uma delas adiante. Advertência, repreensão, reprimenda, perda das... Aí depois da reprimenda tinha a que não é aplicável aos militares da reserva remunerada, que seria prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional. Aí, perda das prerrogativas militares, que é aplicável também. Perda do posto e da patente. Exclusão a bem da disciplina e transferência a bem da disciplina. São 8 modalidades de punição disciplinar que os militares agora estão sujeitos. Nós vamos tratar sobre elas adiante, então nós vamos deixar para falar das particularidades de cada uma, na hora que a gente chegar nelas. O militar reformado, a sanção disciplinar a ser aplicada quando cabível,
limitar-se-á a perda das prerrogativas militares. Então, presta atenção, militar reformado, a única, lembra disso e coloque na sua cabeça, a única punição a que ele está sujeito é a perda das prerrogativas militares. Militar reformado não pode ser penalizado com repreensão, não pode ser penalizado com advertência, não pode ser penalizado com reprimenda, prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional, não pode ser penalizado com perda das do posto e da patente, não pode ser penalizado com exclusão a bem da disciplina, não pode ser penalizado com transferência a bem da disciplina. Militar reformado só pode ser penalizado com perda das prerrogativas militares. Lembra disso. Da reserva, ele é alcançado por quase todas as punições, com exceção de 3, que é a prestação de serviço de preferência prestação de serviço preferencialmente de natureza operacional, transferência a bem da ética e a bem da disciplina e exclusão a bem da disciplina não alcança os da reserva. Já os reformados só pode ser alcançável por perda das prerrogativas militares. Lembra disso. E o militar convocado, quem é o militar convocado? O militar que está na reserva. Se ele está na reserva, ele ainda pode ser convocado. Aí nós não vamos tratar do assunto, existe uma regra que trata dessa convocação. Está no estatuto, se os senhores for fazer o concurso, tiver o estatuto, os senhores vão aprender que seria essa convocação da reserva, eu não vou explicar ela aqui. Só lembrando, senhores, que o militar da reserva pode ser convocado para o serviço ativo. Se ele for convocado para o serviço ativo, a ele só não se aplica a exclusão a bem da ética e da disciplina. O resto todo aplica. Então, só lembrando, porque faz bem, para frisar bem, então, o militar estando na reserva remunerada, só não se aplica a ele prestação de serviço de natureza operacional, exclusão a bem da disciplina e transferência a bem da disciplina. Se ele é convocado para o serviço ativo e ele aceita a convocação, a ele só não se aplica a partir de então a exclusão a bem da disciplina. O resto tudo aplica. E o militar reformado só aplica o quê? Perda das prerrogativas militares, mas nenhuma outra punição. Lembre disso, fixe isso na cabeça, porque é um prato cheio para a elaboração de uma questão. Eles vão usar isso aqui, em cima disso aqui tem jeito de fazer N's e N's questões. Então fique atento, fixe isso na cabeça dos senhores aí. Vamos seguir. A ética militar. Aí o Código de Ética, ele traz a definição do que seria a ética militar. Sobre a ética militar, para uma prova objetiva, não tem muito o que se falar, tendo em vista que a definição da ética militar ela é bem subjetiva, mas é interessante que os senhores saibam, porque toda vez que o militar ferir a ética militar, ele vai estar cometendo uma transgressão, e olha bem, essa transgressão que fere a ética militar, ela é uma transgressão grave e ela pode ensejar até as punições mais severas, que seria perda do posto ou da patente ou a exclusão a bem da disciplina ao militar que ferir a ética militar. Então vamos lá, quais são as definições de ética militar? Aí vem lá, considerar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade pessoal, exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couber em decorrência do cargo, respeitar a dignidade da pessoa humana, cumprir e fazer cumprir leis, regulamentos, instruções e ordens emanadas das autoridades competentes, ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados, zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual, físico e também pelos dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum, empregar todas as suas energias em benefício do serviço, praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação, ser discreto em suas atitudes, maneiras, em sua linguagem escrita e falada, abster-se de tratar fora do âmbito apropriado de matéria sigilosa relativa à segurança pública, respeitar as autoridades civis, militares e eclesiásticas, foi uma inovação que acrescentou esse eclesiásticas aí. Cumprir corretamente seus deveres de cidadão, proceder de maneira ilibada na vida pública e privada, observar as normas de boa educação, garantir assistência social, moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família exemplar,
Comportar-se mesmo fora do serviço ou na inatividade de modo que não seja prejudicado os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar. Abster-se de fazer uso do posto da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou encaminhar negócios particulares ou de terceiro. E abster-se do uso das designações hierárquicas com o fim de obter vantagem pessoal, tanto em atividades políticos partidárias como empresárias, ou para discutir ou provocar discussão sobre matérias relacionadas à polícia e o corpo de bombeiros, ou no exercício de funções de natureza não militar, ainda que particular. Zelar pelo bom nome da corporação a que pertence e de cada um dos seus integrantes. E aí vem algumas normas que estão relacionadas com a ética militar, que pode ser cobrada do militar. Relacionada à ética militar, o Código de Ética traz uma vedação. Qual é essa vedação? Ao militar da ativa é vedado tomar parte na administração ou gerência e sociedade empresária, podendo dela participar como acionista ou cotista. Então, o militar do serviço ativo é vedado, ou seja, ele não pode participar da administração ou gerência de qualquer empresa, a menos que essa participação seja como acionista ou cotista. Acionistas são essas sociedades anônimas aí que você pode comprar ações, fazer investimento, ou com cotas de participação minoritária. Então você não vai poder dirigir, ser diretor, conduzir nenhuma empresa, ainda que privada. Se você for militar, você pode participar como acionista ou ter cotas de participação desde que você não dirija ou conduza essa empresa. O Código de Ética também vem falando que os militares da reserva remunerada, quando convocados para o serviço, porque depois que ele foi para a reserva remunerada, ele pode desenvolver atividade comercial, pode gerir, pode dirigir, porque ele já vai estar na reserva remunerada. Essa vedação é para o militar da ativa. Então, se ele estiver na reserva, ele pode, então, estar gerindo alguma empresa e conduzindo alguma empresa. E ele pode ainda ser convocado para o serviço ativo. Se ele for convocado para o serviço ativo, durante a época que ele estiver no serviço ativo, a ele é vedado de tratar de assuntos relacionados à empresa da qual ele participa ou ele gere, tanto no meio militar quanto em qualquer outro meio que não seja militar, mas que seja ligado à administração pública. Ele fica vedado de tratar sobre esse assunto que diz respeito à empresa. Os militares da ativa podem exercer diretamente a gestão de seus bens. Não precisava nem de colocar, mas o código foi por menores e colocou. Então, o militar da ativa, embora ele tendo vedação de ser diretor, de participar, conduzir uma empresa, podendo participar apenas com cota ou acionista, ele pode dirigir os bens que ele tiver. Suponhamos que um militar é um fazendeiro, tem uma fazenda, tem grandes posses, ele pode, ainda que no serviço ativo, gerenciar e dirigir os seus bens, desde que isso não seja uma empresa e que ele não seja diretor ou que seja o cotista majoritário dessa empresa. Então, a gestão dos seus bens, ele pode dirigir tranquilamente. E aí o Código de Ética vem falando que o comandante-geral pode, assim, sempre que o militar da ativa aparecer com algo que extrapole o que se julgue como condição financeira dele, o comandante-geral poderá solicitar a esse militar que informe sobre os seus bens, que ele preste esclarecimentos sobre os bens que ele possui. Isso daí para manter o princípio aí da probidade administrativa. Então, suponhamos que amanhã o militar começa a aparecer aí com um patrimônio incondizente com o salário dele, sei lá, chega um dia para tirar, eu costumo brincar, chega um dia para tirar serviço de Lamborghini, chega no outro dia para tirar serviço com a Ferrari, ou melhor, né, pousa lá no pátio de helicóptero para tirar o serviço dele. E aí o comandante geral pode pedir que ele esclareça sobre a licitude desses bens. Se ele provar a licitude dos bens, tranquilo. Ninguém no Brasil é proibido de ser rico ou milionário, desde que você prove a licitude. Sei lá, você fica comprovado que casou com a rica, ganhou no prêmio da Mega Sena, recebeu como herança, você provou, tranquilo. Agora, se você não provar, aí as coisas complicam. Então, fica aí registrado que o comandante-geral poderá determinar ao militar da ativa que, no interesse de salvaguardar a dignidade desse militar e da administração militar, ele pode cobrar dele que ele informe sobre a origem e a natureza dos bens que ele possui. Lembra desse detalhe para uma prova dos senhores.
Hierarquia e disciplina. O Código de Ética é pautado, na verdade, toda a carreira militar é pautado na hierarquia e na disciplina. E aí, mais uma vez, ele define hierarquia e define disciplina, que são aí os princípios basilares da vida militar. A hierarquia é a definição que o próprio Estatuto traz, que é a ordenação da autoridade em níveis distintos ou em níveis diferentes dentro da estrutura militar, dividida por postos e graduações. Para a prova dos senhores não terá que se prender a isso entre posto e graduação, porque não tem a definição, não vão cobrar, mas só a título de conhecimento dos senhores que estão assistindo essa aula, os postos são conferidos aos oficiais e as graduações é conferida aos praças. E dentro de cada posto existe uma hierarquia e dentro de cada graduação existe uma hierarquia. Então a hierarquia militar é essa ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura militar, dividida por postos e por graduações. E a disciplina? O que é a disciplina militar? A disciplina militar é a rigorosa observância e o acatamento integral, não é o acatamento parcial, é o acatamento integral no todo de todas as leis, de todos os regulamentos, de todas as normas e de todos os princípios militares. Então a disciplina militar é o cumprimento de toda a normatização da carreira militar, que seja em leis, que seja em regulamentos, que seja em princípios, que seja em ordens de superiores. Então essa é a disciplina militar. Diz também que o militar, a fim de manter a disciplina e a fim de manter a ética militar, faz parte também a cidadania, é parte da educação militar e vital para a disciplina consciente. E aí ele vem definindo que, embora se tratando de uma estrutura hierarquizada, o superior deve tratar o subordinado com urbanidade e justiça, ou seja, ele não pode, porque é superior e hierárquico, tratar o militar de forma áspera ou alguma coisa nesse sentido. Ele tem que tratar com urbanidade e com justiça, interessando-se pelo bem-estar desse militar. E o subordinado, que vai ter que obedecer aí ordens de superior hierárquico, ele vai se sujeitar às provas de respeito e deferência para com os superiores. E essa prova de respeito e deferência vai ser embasada em quê? Em conformidade com os regulamentos e as tradições militares. Então, o superior trata com urbanidade e respeito e o subordinado vai cumprir com seu papel, obedecendo aí as normas, os regulamentos e as tradições militares. E aí eu chamo a atenção, eu destaquei aqui de vermelho, vai estar no material dos senhores aí, os senhores terão acesso a esse material, depois quando for assistir a aula, se tiver até melhor que fique com ele na mão, que talvez não consiga visualizar bem na câmera. Eu coloquei em vermelho e quero chamar a atenção, porque às vezes tem muitos que fazem confusão ao ler essa letra de lei. Ela diz o seguinte: as demonstrações de camaradagem, cortesia e consideração devem ser dispensadas aos das Forças Armadas e de outras corporações. Eu destaquei ainda mais o dispensadas. Esse dispensada, pessoal, muitos entendem que não deve esse compromisso com outras forças militares. Esse dispensado é que o mesmo tratamento que o militar tem entre si, da corporação, ele deve dispensar, ele deve fazer, ele deve tratar da mesma forma as outras forças e as outras corporações, as Forças Armadas e as outras corporações. Quem são as Forças Armadas? Exército, Marinha, Aeronáutica. Quem são as outras corporações? Polícia Militar e Corpo de Bombeiro de outros estados da Federação. Então, o mesmo trato da hierarquia e da disciplina que se aplica nas carreiras militares estaduais goiana, ela deve ser devida e prestada aos militares das Forças Armadas e aos militares de outras corporações. Então o texto traz a definição dispensadas, é que ele vai ter que usar a mesma para com os outros militares. Não é deixar de usar, e sim usar essa mesma hierarquia e essa mesma disciplina militar. Atentem para essa letra de lei, porque se eles colocarem na prova, os senhores não ficar confusos e errar questão. Sequência.
O Código de Ética, novamente, assim como o regulamento disciplinar, traz a definição do que seriam as manifestações essenciais da disciplina, ou seja, o que exterioriza se o militar é um bom militar à luz da disciplina. Aí vem dizendo o que exterioriza disso, que são as manifestações essenciais da disciplina. A correção de atitudes. Um militar, para ser disciplinado, ele tem que buscar sempre a correção de atitudes, a forma como ele se comporta, a forma como ele porta. Então, a correção de atitudes, a rigorosa observância das prescrições regulamentares. Os militares têm que estar atentos a todas as normas e prescrições regulamentares. A obediência às ordens de superiores hierárquicos, essa é uma das manifestações essenciais da disciplina, é o que mantém a estrutura hierarquizada, e o que mantém a disciplina militar é a obediência pronta das ordens de superiores hierárquicos, a dedicação integral ao serviço. Quem presta concurso ou quem ingressa na carreira militar, a dedicação é integral ao serviço militar. A colaboração espontânea, a disciplina coletiva e a eficiência da instituição. Chama a atenção para essa letra de lei que essa constantemente, porque tem essas mesmas definições de legislações anteriores, eram cobradas em provas. Porque aonde está colaboração espontânea, o pessoal costuma trocar por colaboração momentânea. Não é momentânea, não é de momento. A colaboração, ela é espontânea. O militar tem que ter o interesse em buscar constantemente manter essa disciplina espontaneamente. Então, é colaboração espontânea e não momentânea. E aí, o Código de Ética diz o seguinte, que cabe ao superior hierárquico a inteira responsabilidade pelas ordens que der e as consequências que dela advierem. Então, o superior hierárquico, ele vai dar ordens para ser obedecidas pelo subordinado, mas ele tem que ter consciência das ordens que ele está dando, porque ele responde por essas ordens. E se a ordem não for manifestamente ilegal e o subordinado cumprir e tiver errada, o subordinado não responde. Quem responde é quem deu a ordem. E ainda que a ordem seja manifestamente ilegal, vai responder os dois. Mas o superior, ele é responsável pelas ordens que ele der e pelas consequências que advirem dessa ordem. O subordinado, ao receber uma ordem, cabe a ele solicitar o fiel esclarecimento. Se ele não ficou esclarecido sobre essa ordem, ele procura então o fiel esclarecimento da autoridade que deu a ordem para ele, a fim de que ele não cometa excessos. Então a ele cabe o fiel esclarecimento, buscar o esclarecimento. Se esse esclarecimento necessitar que seja por escrito, que ele solicite esse esclarecimento por escrito. E o militar que exorbitar no cumprimento das ordens, ou seja, recebeu uma ordem X e fez uma ordem XY, ele vai responder pelo Y que ele cometeu também, porque ele recebeu apenas uma ordem determinada e exorbitou na ordem. Então ele vai responder pelo excesso, se porventura ele cometer. Competências na aplicação das normas. Eita nós! Vamos lá, competência na aplicação das normas. Então, o Código de Ética, ele esmiuçou sobre a hierarquia, sobre a disciplina, sobre a ética militar, sobre qual era a finalidade do Código de Ética. E agora ele traz aqui, já no Código de Ética, quem são as autoridades competentes para aplicar ação dessas normas. Ou seja, resumidamente, quem é a autoridade competente para aplicar punições ao militar que for transgressor. De antemão, essa aplicação da norma e essas autoridades, ela está condicionada ao cargo que a autoridade ocupa e não ao grau hierárquico. Lembra-se disso, quem é a autoridade competente para aplicar a norma é a autoridade que ocupa determinado cargo e não o militar que tem determinada hierarquia. Então, quem aplica a punição se o militar é transgressor não é o coronel, não é o major, não é o tenente, não é o capitão. Quem aplica a punição só podem ser essas autoridades que nós vamos citar. Aí é óbvio que vai ser um capitão, um major, um tenente-coronel ou um coronel que vai estar ocupando o cargo. Mas é só essas autoridades que têm competência para aplicar a norma. E aí eu chamo a atenção, porque aqui é um prato cheio para questões de prova. Não vá para a prova sem saber isso aqui.
pode aparecer e a chance de aparecer uma questão é grande sobre essas autoridades. Mas vamos lá. Quem são as autoridades competentes para aplicar a norma? Os senhores vão lembrar da estrutura organizacional. Aqueles que já tiveram a oportunidade de ver uma estrutura organizacional ou da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros terão uma maior facilidade em compreender quem são essas autoridades. Mas nós vamos colocar aqui para que os senhores vão tendo um conhecimento. São todas as autoridades partindo desde a mais alta até a mais baixa em nível de hierarquia, que pode aplicar punições. Quem são elas? O primeiro, quem é a maior autoridade das forças militares? O governador do estado. Então, uma das primeiras autoridades que pode aplicar essa norma, ou que pode aplicar punições ao militar transgressor, é o governador do estado. E eu já digo de antemão que tem sanções, ou tem uma sanção que só o governador do estado pode aplicar. Qual é ela, professor? Nós vamos tratar adiante, mas já fica gravado aí para os senhores. Perda do posto e da patente. A perda do posto e da patente, só o governador pode aplicar ela. A quem que ela é aplicada, essa punição? Aos oficiais. Então, quem pode aplicar a perda do posto da patente oficial é só o governador do estado. E ele pode aplicar, é ele que pode aplicar só essa, mas ele pode aplicar todas as outras. Mas nós vamos tratar adiante. Quem é mais autoridade competente para aplicar punição disciplinar? Vamos lá. Nós falamos governador do estado, depois o secretário de Segurança Pública e de Administração Penitenciária. Então tem o governador do estado, depois tem o secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária. Ele é um dos competentes para aplicar punições. Depois, na linha hierárquica, quem é? O comandante-geral, a terceira autoridade, comandante-geral. Depois, quem é a quarta autoridade competente para aplicar essas normas? O subcomandante-geral. Depois, quem é a quinta autoridade? O chefe do Estado-Maior. Então, desceu do governador e o secretário e entrou nas três maiores figuras da estrutura militar, que é o comandante-geral, o subcomandante-geral e o chefe do Estado-Maior. E aí depois aparece mais outra figura de grande importância, que é o chefe da Casa Militar da Governadoria, que existe lá como se fosse um aparato militar que faz a proteção do governador, e existe um comandante dele, que é esse chefe da Casa Militar da Governadoria. Ele também é uma das autoridades competentes para aplicar a punição. E, consequentemente, aparece a figura do subchefe da Casa Militar da Governadoria. Então, ele tratou aqui das principais autoridades da carreira militar. Tem, então, governador, secretário de Segurança Pública, comandante-geral, subcomandante-geral, chefe do Estado-Maior, o chefe da Casa Militar da Governadoria e o subchefe da Casa Militar da Governadoria. Aí depois, a próxima autoridade com maior autoridade para aplicar punições seria o corregedor, o comandante de correição e disciplina. Então, o corregedor é uma outra autoridade, nós sabemos que é ele que faz as investigações e tudo mais, é uma autoridade competente para aplicar as punições. Depois do corregedor, comandantes regionais de grandes comandos privativos e comandos privativos do posto de coronel. Os comandantes regionais. Na estrutura militar nós sabemos que tem todas as figurinhas e depois existem os comandos regionais. Exemplo, na Polícia Militar, existe o comando da capital, o comando do interior, o primeiro comando, segundo comando, terceiro comando, e aí existem os batalhões ligados a esses comandos regionais. Então, o comandante do comando regional ou os comandantes de postos privativos de coronel são responsáveis também, autoridades competentes para aplicar essas normas. E aí depois vem comandantes de áreas específicas da administração. Esses comandantes de áreas específicas da administração seriam aí essas PM1, PM2, PM3 ou BM1, BM2, BM3 existentes dentro das corporações. Comandante, aí a legislação inovou aqui, que não tinha essas definições, inseriu uma autoridade aí competente para aplicar a norma, que nem precisaria de especificar, porque geralmente quem ocupa esses patamares aí é coronel, e lá em cima já falou que seria um posto privativo de coronel, mas aí ele citou comandante de gestão e finanças, é uma autoridade competente para aplicar essas normas, e aí chegou nos comandantes de batalhão, que é competente para aplicar essa norma, comandante de companhia independente, tem que lembrar que a companhia é independente,
Se a companhia não for independente, o comandante dela não tem autonomia para aplicar essa norma, porque se ela for companhia que não seja independente, ela vai estar ligada a um batalhão, e aí a competência volta para o comandante do batalhão e não para o comandante da companhia. A companhia que tem competência, a autoridade que ocupa a chefia da companhia que tem competência para aplicar essa norma, tem que ser de companhia independente. Então, os comandantes de companhias independentes e os oficiais em funções de comando e chefia dos órgãos administrativos. Se tiver oficial que é responsável por órgãos de funções de comando e de chefia, eles também podem aplicar essas punições. Então, atenção para essas autoridades. Nós vamos voltar a bater e frisar sobre elas porque é de extrema importância. Tá ok? Nós vamos para um rápido intervalo e já nós voltamos com mais informações aí sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás. Abraço.